Bom dia, meu povo do sexto ano! Vamos hoje fazer uma revisão geral de tudo que nós falamos sobre água, tá bom? Para a gente depois fazer um dever, já que fechamos semana passada lá sobre estação de tratamento de água, a gente faz um resumão sobre tudo que a gente falou de água, bem rapidinho, tá bom? Para depois a gente fazer aí os nossos deveres num supetão, rapidinho, tá bom? Porque já vai estar tudo na nossa mente. Então, a gente começou falando da água lá na página 66, não foi? Nós falamos que tem 75% de água no corpo do ser humano e que a água é muito importante para vários processos, né? Ela regula a temperatura do corpo, ajuda e faz parte da composição do sangue, reduz o atrito entre os ossos, elimina substâncias no organismo, umidifica a boca, olhos, nariz e várias outras coisas e vários papéis importantes que a água desempenha no nosso organismo. E quando nós perdemos mais água do que conseguimos repor, acontece o quê? A desidratação. Então, a desidratação acontece quando a gente perde mais água do que consegue repor. Na natureza, né, o nosso planeta Terra, que deveria ser chamado planeta Água, ele é composto aí 3/4 são de água, tá bom? E a maior parte dessa água é água salgada, tá bom? Dos oceanos. A menor partezinha é de água doce. E dessa parte pequenininha, a maior parte está em forma de gelo, lá nas calotas polares. Então, é de difícil acesso, tá bom? Então, a maior parte da água é salgada e a pequena parte de água doce que tem, a maior parte está lá nas calotas polares em forma de gelo. Aí fica difícil, né? E o homem ainda desperdiça o que já não tem e aí fica pior do que já tá, né? Então, hidrosfera, tá bom? É o conjunto das águas, tá? Tudo que é água, líquido, é o conjunto das águas da superfície terrestre, tá bom? Hidrosfera. E temos 3 tipos de águas: águas oceânicas, continentais e atmosféricas. As águas oceânicas são as mais abundantes, tá bom? São as que mais tem por aí. São muito salgadas porque tem muitos sais dissolvidos nesta água. As águas atmosféricas são aquelas águas que ficam suspensas no ar. E são essas águas atmosféricas, gotículas dessas águas atmosféricas, que formam as nuvens, tá bom? Então, e são água doce. As águas continentais são as águas dentro dos continentes, também são águas doces dos lagos, dos rios, tá bom? E são águas continentais. E o que acontece dessas águas continentais, né? Essas águas, elas se infiltram e formam os lençóis freáticos que ficam embaixo da terra, mas formam também grandes reservatórios de água, que a gente dá um nome de aquíferos. Então, os aquíferos são grandes reservatórios de água doce, tá bom? O maior aquífero do mundo é o Saga, Sistema Aquífero Grande Guarani, ou Alter do Chão, tanto faz, tá bom? E o segundo maior foi rebaixado, né? Que antes ele era o primeiro. Segundo agora é o Guarani, tá bom? Aquífero Guarani. Mas o maior é o Saga, tá bom? Falamos sobre os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, e das mudanças do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação.
Do líquido para o gasoso, vaporização. Se acontecer de maneira rápida, ebulição. Se acontecer mais lentinho, evaporação. E temos do gasoso para o líquido, que é a liquefação ou condensação, quando ocorre a formação das nuvens, tá bom? E temos também do sólido, né, direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, que é a sublimação, tá bom? Então, falamos sobre as mudanças de estados físicos. Agora, vamos falar do ciclo da água. Tudo começa com o calor do sol, não é mesmo? Então, ó, com o calor do sol, ela faz evaporar as águas dos rios, oceanos, dos mares. Essas águas evaporam, chegam lá nas camadas mais frias da atmosfera e se condensam. E aí formam as gotinhas. Essas gotinhas vão se juntando. Oi, amiguinha, tudo bem? Vem cá se juntar comigo. E aí, ó, vão formar as nuvens. Quando essas nuvens ficam muito pesadas, ocorre o quê? A precipitação, ocorre a chuva. E aí vem o sol de novo e a água evapora, vai para a atmosfera, se condensa e volta tudo de novo. Isso é um ciclo, não para nunca, tá bom? E essas águas que caem, né, na superfície terrestre abastecem os aquíferos, porque a água se infiltra e aí acaba abastecendo os aquíferos, os lençóis freáticos, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a dissolução da água, que é o nosso dissolução de coisas na água, dos materiais, né? A água, nosso solvente universal, né, que dissolve aí grande parte das coisas. Falamos sobre os materiais solúveis que conseguem, né, se dissolver e os insolúveis que não se dissolvem. Falamos sobre mistura. Quando a gente mistura um material no outro material, a gente chama de mistura. Se essa mistura a gente olhar e perceber que não consegue ver divisões ali, parece que é uma coisa só, mistura homogênea. Agora, se você olhar para a mistura e vir, se você vir assim várias fases, então é mistura heterogênea. Opa, eu posso separar a água das pedrinhas, a água da areia, a água do óleo, das folhas, então heterogênea, tá bom? Se a gente olhar e perceber, parece uma coisa só, homogênea. Falamos sobre a separação de misturas, né? Decantação, que separa as misturas por densidade. O mais denso vai ficar embaixo e o menos denso em cima. E aí depois a gente vai conseguir passar aquele líquido que ficou, né, suspenso, os mais pesados ficaram embaixo e a gente consegue passar o líquido para o outro recipiente. Então, esse processo a gente chama de decantação. Depois, filtração, que separa as partículas, tá bom? Separa as partículas maiores das menores. Então, na filtração, como a gente, por exemplo, vai fazer um café, as partículas maiores vão ficar retidas no filtro e as menores vão passar e a gente vai tomar aquele delicioso cafezinho, tá bom? Então, esse é o método da filtração, separação das partículas menores. Tem a evaporação, também que a gente deu o exemplo do sal, lá na salina, que pegam grandes reservatórios de água, colocam lá em tanques, tá, rasos, e deixa lá. A água vai evaporar e o que vai sobrar? O sal. E aí, vão pegar esse sal e ele vai ser usado no consumo aí na nossa cozinha, tudo mais, tá bom? Então, esse foi o processo de evaporação. Tem a destilação também, que separa aí, né, gases e os líquidos pela temperatura de ebulição, a separação dos líquidos
pela temperatura de ebulição. Eles ficam lá, botam no forno e um líquido tem um ponto de ebulição mais rápido que o outro. E aí o que for evaporar mais rápido, né, vai ser pego, né, vai sofrer condensação e vai ser transportado para um outro recipiente, tá bom? Isso que acontece aí com o etanol. Enfim, chegamos no tratamento de água, que falamos semana passada, né? Sobre a água potável, que é a água boa para beber, só que ela pode sim conter alguns restos de micro-organismos, né? Que não foram matados, não foram mortos lá na estação de tratamento. Então, a gente tem que tomar cuidado também, não ficar bebendo água da torneira, do chuveiro, tá? Sempre água filtrada. Nas estações de tratamento, a água, ela primeiro é captada, tá? Pegou lá, captação da água. E aí ela vai sofrer uma pré-cloração para matar os micro-organismos que possam existir ali. Depois, ela vai para um tanque chamado floculação, onde eles vão adicionar sulfato de alumínio, tá? Nessa água, e as sujeirinhas vão se juntar em flocos, por isso, floculação. Depois eles vão para o tanque de decantação, onde esses flocos maiores vai pesar, tá bom? Vão ficar densos e vão para o fundo desse tanque. E aí eles vão pegar essa água que ficou mais limpinha e passar para um outro tanque, que é a filtração. E aí eles vão passar entre pedra, areia, tem carvão, tá? E aí vai ser filtrado, as partículas menores vão passar e as maiores vão ficar retidas. Vai filtrar mais a água. Depois vem o processo de cloração, onde eles adicionam cloro para matar as bactérias. E também a gente viu que eles adicionam flúor, né? Para não causar cárie nos dentes. Mas a gente sabe que isso é mentira, né? Não deveria ter flúor na água, não deveria. Mas, enfim, sigamos, né? Prossigamos. E por fim, depois que ele foi clorado, fluoretado, ele vai para um reservatório e ele vai ser distribuído por canos para as nossas casas. Porém, quando ele vem desses canos, essa água pode ser contaminada. Então, antes da gente usar, né, para beber, vamos dizer assim, a gente tem que abrir a torneirinha, botar água para ferver, tá bom? Aí sim você pode beber aquela água, tá bom? Falamos também sobre águas dos esgotos, que também são tratadas, tá bom? São tratadas os esgotos lá na rede de tratamento de esgoto. Essas águas podem ser reutilizadas, mas não para tomar banho. Elas são utilizadas como água de reuso, utilizada nesses carros que lavam as ruas no carnaval. Então, o esgoto ele pode ser a água do esgoto pode ser reutilizada. Ela tá limpa, sem cheiro nenhum, mas não serve pra gente cozinhar, tomar banho, nem nada disso não, tá bom? Vamos para a página 82, contaminação da água, tá bom? Que pra gente finalizar aí sobre a nossa água, tá bom? A água contaminada, existem organismos patogênicos nela. Então, o que a gente tem que fazer? Filtrar, né? Beber água filtrada e ferver a nossa água. O que acontece? Quando um rio, um lago tem muita matéria orgânica disponível e muito esgoto, muitas algas que se proliferam, se alimentam dessa matéria orgânica, começam a se proliferar ali naquele lugar. E aí, ela vai se alimentar daquele esgoto, daquela matéria orgânica. E aí, o que vai acontecer? Aquele lago, aquela lagoa vai ficar eutrofizada. A gente chama de
eutrofização, tá bom? Quando uma lagoa, ela está, né, praticamente sem vida, com muito material orgânico ali. E aí essas algas vão se proliferar e aí vão, ó, tampar a luz que passa para baixo, né, da superfície, vão impedir também que os peixes possam utilizar esse oxigênio, porque a parte da noite, as plantinhas, essas plantinhas que se proliferaram, elas vão respirar, vão fazer a respiração delas, não a fotossíntese. Então, elas vão absorver o oxigênio que tem na água. Assim, vai estar reduzido a quantidade de oxigênio disponível na água. E aí, os peixes que ainda sobrevivem ali naquele lugar, né, vão amanhecer, ó, tudo mortos. Vai ter uma mortandade de peixe e piorou, né? Se aquela lagoa já estava quase sem vida, agora que não vai ter mais animal nenhum, porque aquela lagoa está eutrofizada, tá bom? Eutrofização. A gente falou de algumas doenças causadas pela transmissão da água, né? Falamos da leptospirose, que o rato ele mija, né, faz seu xixi no esgoto, e aí quando vem a enchente, aquela água tá cheia e contaminada com aquele xixi do rato. E aí as pessoas que andam, né, descalço, mergulham, né, na enchente, podem ter sérios riscos de pegar a leptospirose, tá bom? Falamos sobre a dengue, chikungunya, né, e a febre zika, a malária, porque o mosquito, né, o Aedes aegypti, ele transmite a malária não, ele transmite essa doença, malária é o anófeles. Então, ele deposita os seus ovos na água, né, parada, limpa ou suja, tanto faz, tá? Então, ele usa a água para depositar os seus ovinhos e depois, né, as larvas vão crescer, vão virar esses mosquitos que transmitem essas doenças horrorosas aí pra gente, tá bom? Então, a gente tem que ter este cuidado com a água, a gente tem que cuidar da água do nosso planeta, tá bom? Para que a gente preserve pelo menos uma parte para gerações futuras, né? Porque a gente está realmente usando descontroladamente e aí, né, a gente tem que pensar também no futuro do nosso planeta e das gerações futuras também, né, das outras pessoas que virão. Então, a gente acaba aqui a nossa revisão, tá bom? E aí, vou deixar um deverzinho de revisão para vocês. Já vai estar tudo assim, ó, na pontinha das orelhas e na do lápis também, né? Então, a gente se vê, a gente vai se encontrar ao vivo no Meet. Eu chamo vocês, vou disponibilizar o link, tá bom? Para vocês estarem acessando, para vocês estarem me vendo. Gente, não vai ser um sacrifício, né? Vou ver também vocês, ó, de novo os rostinhos de todo mundo. Vou dar tchau, oi. A gente vai corrigir o dever, tá bom? Tirar as dúvidas, tá bom? E matar as saudades, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês. Se não entenderem alguma coisa, guarda aí na mente para falar no Meet, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Então, tchau, tchau e um grande beijo.